Nós estamos estudando o capítulo 2 do livro de João, o evangelista João. E no vídeo anterior a gente já falou que Maria pediu para Jesus, informou Jesus que havia acabado o vinho no casamento. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 6 do capítulo 2, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. É uma medida deles, né, daquela época, para terem noção de quantidade. Jesus mandou que os servos enchessem de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram, e aí o mestre-sala disse para as pessoas que haviam levado como é que eles tinham guardado o melhor vinho, né? Se o melhor vinho se coloca antes e depois se serve um vinho de qualidade inferior, mas nesse casamento, o melhor vinho tinha sido guardado até aquele momento, que foi o vinho, a água transformada em vinho por Jesus. Amém. Então, foi dessa forma que Jesus principiou os sinais em Caná da Galileia, diz o versículo 11. Mas o que eu quero que a gente reflita um pouco é, essas talhas que são faladas aqui são 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Por quê? Ali houve, né, uma festa de casamento. Um casamento era uma cerimônia santa e hoje em dia ainda, uma cerimônia santificada, uma coisa sagrada. O casamento é um sacramento, vamos dizer assim. É uma coisa onde a presença de Deus está. E o povo judeu entende assim, lógico. E havia toda uma cerimônia de purificação daquilo que seria usado no casamento e da própria purificação dos judeus. Interessante a gente entender que é dali, desta água usada para a purificação, Jesus manda encher aquelas talhas que deveriam não estar cheias mais, porque já o casamento ia bem adiantado, tanto que já havia faltado vinho. Então aquelas talhas já estavam sendo utilizadas nessa purificação. E Jesus manda encher as talhas com água, e dali ele transforma a água em vinho. Interessante a gente ver isso. Por que Jesus escolheu essa forma? Ele podia ter feito assim, né? Tem vinho aí? Tem vinho aí? Por que ele escolheu transformar a água cerimonial, a água da religião, em vinho novo? Ele usou aquilo, e nós temos que entender que o que é lavado, né? Porque aquelas talhas com aquela água eram usadas para purificação. Então, aquela água que havia sido já usada para a purificação do povo, devia conter alguma coisa ali, foi mexida, foi usada, ele acrescentou água para transformar isso em vinho. Então quer dizer que a cerimônia em si, talvez o nosso ritual religioso, talvez tudo aquilo que a gente pensa na nossa caminhada, né, tenha que passar pelo processo de ser transformado em vinho novo, porque é isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer diferença. Jesus veio de fato mudar a religião. Ele não veio acabar com a religião. A religião é religar o que estava separado. E Jesus veio
realizar a religião, mas ele veio colocar para a humanidade que não é um ritual. Eu posso fazer o ritual que eu quiser, gente, e permanecer hipócrita, permanecer incrédula, permanecer vazia de Deus, permanecer do lado de cá do véu eternamente, sem compreender nada, mas ser muito cerimonialista, muito correta na prática das coisas ritualísticas. E não é isso que Deus quer. Às vezes a gente coloca na caixinha daquilo que é aceitável, daquilo que é... E medimos os outros pela nossa caixinha, pelos nossos óculos, né? E aí nós temos uma dificuldade de compreender a multifacetada manifestação de Deus na Terra, porque a nossa caixinha, ela é limitada. Deus não é limitado, Deus é amplo, Deus é irrestrito, né? Nós é que temos que nos adaptar à realidade e parar um pouco com essa coisa do ritual, pré-julgando o que não tem ritual. Difícil isso? Pois é, mas o vinho era novo, vinho novo. Da água, das impurezas rituais, daquilo que era, sabe? Dali ele tira novidade de vida, ele tira alegria, porque o vinho novo gera alegria. O que é o vinho novo? Algo que gera alegria para o coração do homem. O vinho novo é a presença do Senhor, é o Espírito Santo na nossa vida. E às vezes a gente está tão preso nos nossos preconceitos, no nosso achismo, naquilo que nos amarra, que a gente não pode nem crer na manifestação livre desse vinho novo ali do nosso lado, porque tem que ser como a gente acha que tem que ser. Tem que ser como nós queremos que seja. Jesus veio mudar isso. Ele veio mudar a nossa cabeça. Ele veio ensinar que tem muito mais do que aquilo que a talha contém. Esta água que é linda, que é maravilhosa, que nos purifica, que é necessária. Ela é necessária, desde que não seja um fim em si mesma. Presta atenção, a água da purificação religiosa, a água da cerimônia religiosa, a água de tudo que nos leva a ter um certo processo religioso, não pode ser um fim em si mesmo. Tem que ser apenas o começo, é o começo, porque depois vem o vinho novo e nós não podemos estar tão cheios daquela água, da cerimonialidade, da ritualidade, que nós percamos a maravilha de mergulhar nesse mar que é o vinho novo e deixar que o vento do Espírito fale com a nossa alma, fale com a nossa mente, fale com o nosso coração e se manifeste da forma mais maravilhosa para nós. Nossa água tem que ser transformada em vinho novo. Nós temos que ter esse vinho novo para beber todos os dias. Então vamos deixar de ser como nós somos. Todo ser humano é. Vamos lutar para ser abertos em relação às coisas de Deus, abertos com critério lógico, porque a água representa que nós fomos lavados, nós estamos sendo lavados, mas nós não podemos ficar engessados, enrijecidos, porque isso era o povo judeu. Isso aconteceu com o Sinédrio, com os fariseus. Enquanto o Messias, o Rei dos Reis,
estava caminhando tranquilamente pelo povo nas ruas de Jerusalém, os doutores da lei estavam lá no sinédrio, falando das coisas do rei, orando pelas coisas do rei, sem compreender que o rei estava ali, naquele momento. Nós não podemos perder o momento dele por causa da nossa religiosidade, que nos atrela, nos amarra naquilo que a gente sabe, e naquilo que a gente quer, e naquilo que a gente entende, e naquilo que a gente pratica. A gente não sabe tudo, a gente não entende tudo. Nós temos que ter a mente aberta para entender os processos de Deus na nossa vida. São processos. Nada vem pronto, pum, cai em cima da nossa cabeça. Pronto, eu agora sou crente, agora eu entendo tudo, agora eu estou salvo, agora eu já sou, oh, meu Deus do céu. Não é assim. É um processo. É um processo e os processos tendem a ser complicados, tendem a ser confrontantes, tendem a ser, opa, meu Deus, mas o que é isso? Tendem a ser, será? A ser cheios de questionamentos, será, mas será, mas será? Absoluto só ele. O absoluto é ele. Nós somos cheios dos nossos relativismos. Mas a gente tem que dar oportunidade para cada uma das nossas cascas de cebola, vamos dizer assim. Para cada uma das coisas irem sendo descascadas da nossa cebola total. Ele tira uma casquinha e aí daqui a pouco ele já tira outra. E daqui a pouco, se a gente está se alimentando do processo, ele vai e tira outra. Com todo o amor, com toda a delicadeza, com todo o cuidado. É assim que ele vai transformando a nossa água em vinho novo. E nós vamos experimentando a novidade de vida na nossa vida. Deixando de ser estagnados, deixando de ser, mortos, mas vivendo. Vivendo para ele, nele, com ele, porque ele merece, ele é tudo. Que esse vinho novo esteja no coração de cada um de nós e que a gente possa beber dele todos os dias da nossa vida na terra, porque lá na eternidade, quando o tempo fechar suas portas, nós vamos nos assentar com ele. E aquilo que a gente não entendia, talvez, vai se descortinar aos nossos olhos e nós vamos beber da fonte eterna, eternamente. Vai valer a pena. Continua nessa caminhada. Vai valer a pena. Até mais.